aquilo que não vale quase nada pode ser um tesouro. E às vezes aquilo que parece ser muito, na verdade é um resto que sobra no prato. Você já viu aquele resto que sobra no prato, que você não quer mais? Aí você fala assim, quer? É mais ou menos assim que nós vamos ver o evangelho de hoje. E é mais ou menos assim que acontece na minha vida, na sua vida, na nossa vida. Precisamos saber escolher como estamos agindo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ó bom Deus, apesar de nossa pequenez, queremos te agradar nas pequenas coisas do dia a dia. Dá-nos um coração cheio de amor por ti e pela igreja, para que, amando a ti, amemos também os nossos irmãos. O evangelho de hoje diz assim: naquele tempo Jesus dizia no seu ensinamento à multidão: tomai cuidado com os doutores da lei, eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas, gostam das primeiras cadeiras na sinagoga, dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, observava a multidão que depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva e deu 2 pequenas moedas que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade vos digo, essa pobre viúva deu mais do que todos os que ofereceram esmolas. Todos deram o que tinha de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo o que possuía para viver. Hoje o evangelho está dividido em 2 partes, né? Primeiro ele está falando Jesus está falando das multidões e está falando para tomar cuidado com os doutores da lei, com aqueles que parecem uma coisa, mas são outra. E a gente não só tomar cuidado com eles, mas com a prática deles, mas tomar cuidado para não ser contaminado, porque também podemos querer ser igualzinho, porque aos olhos isso brilha, né? Roupas bem vistosas, primeiros lugares nos banquetes, levar vantagem daquelas pessoas que que são mais frágeis. Isso são tentações que todos nós corremos o risco de ser atraídos. E se não estivermos bem íntimos com Deus, poderemos criticar e fazer a mesma coisa. Poderemos falar, nossa, onde é que já se viu? Mas quando chega a nossa vez, a gente fala, poxa, isso é bom, isso é bonito, isso é gostoso. E aí a gente pode correr o risco de cair em tentação. Por isso nós precisamos pedir a Deus que nos preserve desse mal, nos livre, não nos deixe cair na tentação daquele que vem nos destruir. Depois, a outra parte do evangelho passa onde Jesus está no templo. Então a gente tá vendo aqui que Jesus ia no templo, mesmo com os doutores da lei, com os fariseus, com os hipócritas, ele ia no templo com os discípulos. Então às vezes a gente fala assim, eu não vou na igreja, eu não vou em tal lugar por causa do padre, por causa daquela pessoa, porque lá são hipócritas, porque lá é uma coisa e outra. Uma coisa não anula a outra. Jesus ia no templo, porque era a casa de oração, a casa do Pai, onde ele ia e incentivava os discípulos a irem. Então a gente, mesmo que tenha, infelizmente pode acontecer de ter alguém que é desvirtuado dentro da igreja, nós precisamos ir não pela pessoa, mas precisamos ir por quem nós estamos indo, por Deus, por Jesus. E aí Jesus vai falar um pouquinho sobre a doação. E aí a gente precisa entrar nessa também, entrar dentro dessa dinâmica de Jesus. Ele vai falar assim que ele vai observar primeiro ao momento das ofertas, onde as pessoas iam e colocavam a sua doação no tesouro do templo. E algumas pessoas davam grandes quantias em valores, porque tinha como dar. E uma viúva deu 2 moedas. E Jesus chama a atenção e fala assim, aquelas pessoas deram o resto, deram o que sobra no prato, deram o que eles não queriam mais. É terrível receber resto, né? Quando você recebe alguma coisa que você sabe que a pessoa não queria mais, vou dar para você, não quero mais. Você fala, tá bom. Se você precisa muito, você pega. Mas se você não precisa, você fala assim, fica com você, não quero isso não.
Por que para Deus, às vezes, nós damos exatamente assim? Nós fazemos nossa oração de resto, ou você nunca fez? Nós damos o nosso tempo de resto. Nós fazemos o nosso louvor é um resto. Tudo que nós damos para Deus, até o nosso dinheiro, às vezes nós pagamos todas as contas, pagamos, nos divertimos, fazemos a compra, pagamos as contas, e aí o que sobra, a gente pega e fala assim, esse aqui eu vou dar na oferta, vou dar de dízimo. Não é assim que muitas vezes acontece? Espero que não seja contigo. Se não for contigo, que o seu exemplo multiplique-se e seja exemplo para outras pessoas. E Jesus fala assim, aquela viúva ela não deu o resto, ela deu o que ela tinha. Ela tinha 2 moedas. Com 2 moedas dá para fazer o quê? Talvez comprar hoje, né? Daria para comprar 2 moedas de R$1, por exemplo. Daria para comprar um pão e uma fatia de mortadela, de presunto. Daria pelo menos para satisfazer um pouco a fome se porventura viesse. Mas ela confiou em Deus e ela deu a oferta verdadeira. Aí a gente precisa analisar e ver assim, qual é a minha oferta para Deus? A oferta material, mas tudo, não só a oferta material, mas tudo. Muitas coisas nós não damos o melhor para Deus. Muitas coisas. E aí nós temos que falar para pedir a Deus, pedir ao Espírito Santo que nos conduza, que abra a nossa mente, o nosso coração, para dar a Deus aquilo que é de Deus. Porque um dia nós vamos dar a vida. Não vai ter jeito. Um dia nós vamos ter que oferecer a vida. Hoje tem pessoas sepultando o pai, a mãe, às vezes o filho, a filha. Hoje tem pessoas que estão sendo sepultadas. E aí é preciso chegar o dia do julgamento e falar assim, o que você deu para Deus? Feliz aqueles que mesmo que no último momento da vida pode dar tudo, pode dar a vida, pode dar o coração, pode dar a alma, pode dar tudo, falar tudo é teu, Senhor. Como São Paulo que falou assim, combati o bom combate, guardei a fé, completei a corrida. Agora só me resta a coroa da justiça. Que o Senhor seja tudo, e que a gente possa doar tudo, na graça de Deus. Ó Espírito Santo, inflame no nosso coração o ardor missionário para que possamos percorrer a terra seguindo os passos de Jesus. Pedimos também, fortalece nosso carisma de evangelizar com simplicidade e alegria e assim levar homens e mulheres ao coração amoroso do Pai. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você. Se você puder dar um like aí, dê um like, dê um joinha. Se não é inscrito no canal, se inscreva. E se puder compartilhar o vídeo para nós será uma alegria. Tchau, Deus abençoe.